Quero ler com você Josué, capítulo 3, versículo de número 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Eu queria convidar você a ler junto comigo. Vamos juntos? No 3, 1, 2, 3. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Quantos aqui querem conquistar? Diga amém. Então eu quero falar hoje sobre caminho da conquista. Esse versículo que nós lemos é quando o povo chega na terra prometida. E agora eles tinham que atravessar o Rio Jordão. E 40 anos antes disso, eles atravessaram o Mar Vermelho. Aquela geração morreu, nasceu uma nova geração, só sobrou daquela primeira geração, Josué e Caleb. E agora eles estavam diante de um desafio, atravessar o Rio Jordão. Talvez você pense no Rio Jordão, num riozinho. Mas ele de fato é um rio manso, mas na época da chuva fica um rio extremamente caudaloso, é assim que chama, nem sei se é assim, mas acho que sim, caudaloso. E ele transborda para as margens e fica extremamente perigoso. E agora eles estavam ali e eles deveriam se mover por fé. E diante deles, eles precisariam exercitar a fé. Eu preciso dizer para você que a primeira conclamação antes de uma conquista é a preparação. Não sei se você entendeu isso. Nós precisamos nos preparar para conquistar. Nós devemos nos preparar para carregar o que Deus quer que a gente carregue. E aquilo que a gente carrega, gente, não é vento. Aquilo que a gente carrega tem um peso. Quando você olha para os profetas bíblicos, eu poderia citar um ou dois aqui. Por exemplo, quando você vê o profeta Abacuque, no capítulo de número 1, o profeta Abacuque tem uma visão de Deus. E é interessante como começa o livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, versículo 1, começa assim: o peso que viu o profeta Abacuque. A visão tem um peso. Quando você abre num outro profeta, o livro do profeta Malaquias, ele recebe uma palavra de Deus. Enquanto Abacuque recebe uma visão, Malaquias recebe uma palavra. E quando você abre em Malaquias capítulo 1, versículo 1, o texto começa assim: o peso da palavra do Senhor que veio a Malaquias. Observe a palavra peso novamente. Quando você abre a sua Bíblia no Novo Testamento, 2 Coríntios 4, 17, diz assim: não atentando nós para aquilo que se vê, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Porque a nossa leve, ele chama de leve e momentânea, tribulação, produz em nós um peso de glória. As coisas de Deus têm peso. Se Deus te deu uma visão, ela tem um peso. Se Deus te deu uma palavra, ela tem um peso. Se você entendeu o teu significado na terra, você será cheio da glória de Deus. Mas isso também tem um peso. Aquilo que carregamos tem um peso. Então, eu quero começar nessa manhã liberando uma palavra para você. Deus tem uma bênção pesada para você. Pesada. Deus tem grandes coisas para nos entregar. Agora, existem coisas que se Deus nos entregar, o peso daquilo que Ele está entregando nos mata. Por isso vem a preparação. Então Deus nos prepara para que a gente, fortalecidos, possamos suportar aquilo que Ele tem para nos entregar. Então, Paulo escrevendo, ele fala de uma tribulação, porque somos atribulados. No mundo tereis aflições. O céu é que não haverá nada disso, mas aqui enquanto estivermos, sim. Mas o Senhor usa da aflição. Muitos textos bíblicos falam do Senhor nos chamando para isso. Proveite na fornalha da aflição. Deus nos chama a esse lugar.
para nos capacitar, para nos exercitar a receber aquilo que Ele tem para nós. Sabe, e aí a gente compreende que tem coisas que Deus já colocou no nosso caminho vão acontecer. Eu costumo dizer que a bênção que você procura está procurando você. É assim que Deus trabalha e é assim que Deus faz. E quando você está preparado, Deus promove um encontro de você com a bênção. Né? Quem aqui sabe que Deus trabalha assim? Deus nos prepara assim ou não? Às vezes a gente fala, Senhor, me dá uma resposta, e parece que Deus não dá, muito pelo contrário. Aí nós ficamos naquele exercício de aflição, até que quando estamos preparados, como disse, Deus promove o encontro entre você e a sua bênção. O texto que eu li começa dizendo, santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Ele está dizendo, se vocês querem viver a maravilha de amanhã, vocês têm que santificar hoje. Ele está falando de uma preparação. Antes de qualquer ministério surgir ou acontecer, ele foi preparado no escondido. Paulo, depois do encontro que teve com Cristo, no caminho de Damasco, ali no capítulo 9 de Atos, Paulo vai ficar 3 anos no deserto da Arábia. Né? E depois ele passa mais 14 em Tarsis. Está falando de 17 anos se preparando. Aí eu pergunto para vocês, ele precisava estudar alguma coisa? Eu garanto que não. Ele precisava era receber do Senhor. Paulo era um homem extremamente capacitado, que aprendeu aos pés de Gamaliel, era o fariseu dos fariseus, o conhecedor dos conhecedores bíblicos do Velho Testamento. Mas depois do preparo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ele está falando que ele entrou num processo de preparação. E quando ele termina, ele está dizendo o que eu recebi nesse processo de preparação. Eu não recebi de uma pregação de internet, eu não recebi de uma sala de aula, eu recebi diretamente do Senhor aquilo que eu também vos ensino. Quando você olha para Moisés, você vê o mesmo princípio. Ele sai do Egito, ele passa 40 anos no deserto. E depois de 40 anos de preparação, ele está pronto para ouvir Deus dizendo, eu sou o que sou. O nome de Deus. Jesus, antes de sair do deserto, após o batismo, ele jejua 40 dias e 40 noites para começar o seu ministério. Então é assim, queridos, Deus quer te dar uma experiência profunda, mas você precisa se preparar para aquilo que Ele vai te entregar na próxima etapa. E eu digo que quem falha na preparação vai fracassar no sucesso. Uma vida, queridos, fora do comum exige uma preparação fora do comum. Por isso, quando alguém diz, pastor, mas eu estou numa guerra, numa luta, eu digo, glória a Deus. A pessoa diz, não, pastor, você não entendeu. É aflição. Eu digo, glória a Deus 2 vezes. Porque Deus está te preparando para a próxima etapa. Quem recebe essa palavra, diga amém. Querido, sua história está apenas começando. E eu diria que você tem que se preparar para aquilo que está vindo. Deus te chamou para voar. Mas a sua atitude vai definir a sua altitude. O quão alto você vai voar. Então se prepare, porque Deus tem grandes coisas para você. Daniel 11:32 diz assim, o povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. Eu não quero nada diferente do que isso aqui, santificar. Santificar-se é separar, é preparar para aquilo que Deus quer derramar. Quem está entendendo isso até aqui, diga amém. Bom, amanhece o dia seguinte, e lá está o Jordão, do mesmo jeito. Você já se sentiu assim? Deus te fala uma coisa, Deus diz, vai, e o que você vê na frente é correnteza. Pois bem, a Bíblia diz que os sacerdotes foram na frente e pisaram nas águas do Jordão. E quando eles pisaram nas águas do Jordão, quando eles molharam os pés nas águas do Jordão, houve uma barreira. Uma barreira se levantou.
E ali as águas pararam para o lado de cima e começaram a se acumular num grande muro de água. E eles vão atravessar agora de pé enxuto. Por quê? Porque quando a gente se prepara, a gente conhece as maravilhas de Deus. Quem está entendendo, amém? Outra coisa interessante disso daqui é que quem pisa primeiro são os líderes, são os sacerdotes, são aqueles para quem Deus deu uma visão. E antes que você pense que sacerdote é um negócio distante de você, eu preciso lhe lembrar que você é uma nação santa, um povo escolhido. Você é sacerdócio real. Nós fomos chamados para isso. Eles são os primeiros a pisarem na água. Porque se você carrega uma mensagem, se você carrega o testemunho de Cristo, você carrega um peso. E quem carrega esse peso tem que ser o primeiro a pisar. Deus, Ele nos deu uma liderança natural. É a liderança que Deus dá à igreja para conduzir pessoas ao céu. Então nós devemos pisar primeiro. Mateus 16, 18, o Senhor diz que eu edificarei a minha igreja e sobre a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Uma pessoa que conhece o tamanho de Deus, gente, ele está sempre um passo à frente dos que não creem e um passo atrás de Deus. Ele está atrás de Deus e ele precisa conduzir os que não creem a Cristo. É assim que eu entendo. Então tem coisas pesadas que Deus quer te entregar. Sabe? Se prepare, porque o povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. Sabe? É uma atitude de fé. Quando eu olho para a história dessa igreja mesmo, nós fizemos 21 anos agora, no mês de março, e foi assim que o Senhor estabeleceu essa igreja nesse lugar. Deus nos chamou a ser sal e luz. A partir desse lugar, não só nesse lugar, mas a partir desse lugar. Obviamente que tínhamos um sonho, e esse sonho não cabia no orçamento. Mas nós cremos, em atitude de fé e com muita responsabilidade, nós seguimos à frente, sempre nos lembrando que para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Porque é assim que Deus faz. E nós estamos aqui cumprindo o nosso propósito de trabalhar juntos com o povo de Deus nessa cidade e ganhar essa cidade para Cristo. Pise primeiro e então o Jordão vai parar. Sabe qual que é o problema da maioria de nós? É que o Senhor está conosco, foi o Senhor que nos conduziu até aqui. Quando o Senhor diga vá, a gente não vai. Tem uma porção de gente que morreu com 20 anos e está esperando para ser sepultado com 80. Passa a vida toda existindo e não vivendo. Sabe, receba essa palavra nesta manhã. Se mova para o seu futuro. Quem recebe até aqui, diga amém. Muito bem. Vem comigo nessa história, nesta palavra tão tremenda. Os sacerdotes são os primeiros a pisar e os primeiros a caminhar. Eles param exatamente no meio do rio Jordão. No meio. As águas paradas aqui, eles param para que todo o povo passe. É como se eles soubessem o papel deles. E eles apontam para o outro lado. E o povo passa. Quando o povo termina de passar, ali, eu fico pensando, meu Deus do céu, eu talvez teria um pouquinho de pressa por causa da minha ansiedade de sair dali para essa água descer. Imagine o que é uma parede, um muro de água. O negócio é aumentando. E você está ali, e aí você decide ali fazer um altar. E não é um altarzinho. Eles pegaram 12 pedras e eles vão fazer um altar. Altar aponta para voto, aponta para aliança.
Lembro de Jó no capítulo 31, versículo 1, fiz aliança com os meus olhos. Sabe, altar aponta para compromisso. Vou fazer uma pergunta para você. Quais são os compromissos que você fez com Deus? Os compromissos morais, os compromissos financeiros, os compromissos familiares, os compromissos ministeriais. Porque pessoas extraordinárias fazem voto. A Bíblia não manda você não fazer voto. A Bíblia apenas diz que quem faz voto e não cumpre é tolo. E aí, então, ela nos orienta dizendo, se você fizer um voto a Deus, não tarde em cumpri-lo. Então, tem muita gente que pegou essa passagem de Eclesiastes e colocou num lugar de, não, é melhor não votar. Meu irmão, se você não vota, é porque você está sendo covarde. Não, porque se eu voto e não cumpro, eu sou tolo. Mas também é tolo por não votar e cumprir. Por não ter isso dentro do coração. Sabe, pessoas fracas, elas quebram os seus votos, os seus altares. Mas pessoas que têm visão, levantam os seus altares. Sabe, Josué faz um altar no meio do rio. Aí olha só, me acompanhe. Eles entram no meio do rio, eles fazem um altar no meio do rio, e então finalmente eles saem do rio, o rio desce, e fora do rio eles fazem o segundo altar. Então eles têm um lá dentro do rio, que sumiu, a água cobriu, e eles têm um altar fora do rio. São 2 altares. Você sabe por quê? Porque eles têm um altar onde ninguém vê e eles têm um altar onde todo mundo vê. Isso é a regra básica dos 2 altares. Todo filho de Deus comprometido com o Senhor tem 2 altares. Um que ninguém vê e outro que todo mundo vê. O altar escondido, que ninguém vê, é o da tua intimidade com Deus, do teu compromisso com Deus, da tua vida diante de Deus, onde todos os teus compromissos estão debaixo da luz do Senhor. Esse é o altar escondido. O altar que todo mundo vê é o altar do seu testemunho para os que estão de fora. É o altar da comunhão com os irmãos. Por exemplo, nessa manhã, todos nós colocamos aqui diante de todos o nosso altar que todo mundo vê. Nós cantamos, nós levantamos a nossa voz, nós erguemos a nossa mão, nós ouvimos a palavra. Esse é o altar do testemunho. É o altar da comunhão, nós nos cumprimentamos, nós nos abraçamos. Mas eu preciso dizer que esse altar só é validado pelo altar escondido, que é aquele que ninguém vê, que é a tua vida com Deus. Por isso, Jesus nos chama a atenção, falando do princípio do altar escondido. E ele diz, em Mateus capítulo 6, versículo 6, mas quando você for orar, o que ele está falando? Entra lá no seu quarto, feche a porta e ore a Deus, a seu Pai, e o seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai, que vê você no secreto, que te ouve no secreto, altar secreto, te recompensará publicamente. O altar que todos veem. Quem entendeu isso, diga amém. O seu altar que todo mundo vê, você pode pintar ele, disfarçar, deixar ele bonito, para as pessoas verem, mas o altar secreto é só você e Deus. Eles saem do rio e eles estão em Gilgal. A palavra Gilgal significa rolante, aquilo que rola. E eles estão nesse lugar, e é nesse lugar que Deus vai exigir deles uma aliança. E pede então que todo homem seja circuncidado. A circuncisão acontece como um sinal físico de que Deus estava tirando deles a lembrança, a vergonha do Egito.
de terem sido escravos. Eles estavam agora na terra da promessa e Deus estava dizendo: vocês não terão mais a vergonha de terem sido escravos. O Senhor os está livrando da vergonha. Isso só é possível hoje através de Cristo Jesus, que nos purifica de todo o nosso pecado. Agora observe como nos dias de hoje somos livres da vergonha. Deixamos de ser escravos, não apenas no levantar de mãos, mas no nosso coração, por causa da cruz de Cristo. Essa cena é retratada no texto de Josué 5, versículo 8 e 10. Escute, observe a leitura. A nação inteira ficou acampada até que sararam todos os que foram circuncidados. E o Senhor disse a Josué: hoje eu tirei de vocês a vergonha de terem sido escravos no Egito. Foi por isso que chamaram aquele lugar de Gilgal, rolando a vergonha para longe. E este continua até hoje. Os israelitas estavam acampados em Gilgal, na planície em volta da cidade de Jericó. O que está escrito agora aí? E ali comemoraram a Páscoa, o cordeiro que foi morto por todos aqueles que passaram sangue no umbral de suas portas. A vergonha vai, a cruz de Cristo entra. O cordeiro que tira o pecado do mundo e que morreu por nós. Você pode aplaudir Jesus nessa manhã? Eu acho que tem muita gente que precisa ouvir isso aqui. Na cruz de Cristo, toda iniquidade, todo pecado, toda vergonha fica para trás. E nós celebramos a morte do Cordeiro que nos deu a vida. Tem alguns versículos que de vez em quando é bom a gente ler, né? Vamos a eles. Romanos 8:33. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Lembra de Romanos 5:1? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra de Isaías, capítulo 1, versículo 18? Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. O Senhor nos purifica de todo pecado. Agora eles vão entrar na terra. Observem a sequência. Há uma preparação, há um milagre, há um despojamento da vergonha, há uma conexão com um cordeiro que tira o pecado do mundo. E agora eles vão entrar na terra. Eles vão desfrutar das novidades da terra. E é interessante porque aquela terra era uma terra de muitas promessas. Deuteronômio capítulo 8, versículo 7. Pois o Senhor os está levando para uma terra boa, cheia de rios, ribeirões, de fontes que jorram águas pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romãs, azeite e mel. Deus os está levando a uma terra. Eu quero que você receba essa palavra, levante a sua mão, onde não faltará comida a você, ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro, as montanhas têm minas de cobre. Receba essa palavra, vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão ao Senhor nosso Deus pela boa terra que Ele lhes deu. Que coisa tremenda! Uma geração inteira tinha morrido no deserto. Como disse no começo, com exceção de Josué e Calebe, uma nova geração estava entrando naquela terra. E às vezes eu me pergunto o que essa geração tinha. O que aquela nova geração tinha? Eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, tinha uma boa opinião de si mesmos. Porque quem conquista a sua terra, ele sabe quem ele é. Um conquistador de promessas,
Vocês olhem que vocês levantaram a mão no começo dizendo que vocês queriam conquistar, hein? Então vai lá. Um contador de promessa não precisa da validação de ninguém, apenas de Deus. O rei Saul, ele perdeu o seu trono. Guarde isso em nome de Jesus. O rei Saul perdeu o seu trono porque ele se preocupava mais com a opinião das pessoas do que com a opinião de Deus. Quais são as opiniões com que você se preocupa? Saul tinha uma baixa autoestima. Ele se enxergava como ninguém. Quando Samuel vai confrontar Saul em 1 Samuel 15:17, Samuel diz assim: embora, Saul, você seja pequeno aos teus próprios olhos. O que Samuel está denunciando em Saul? Baixo autoestima. Ele está dizendo, você se vê quebrado. E ele diz, mesmo você tendo essa baixa autoestima, Deus te fez rei, Deus te levantou, Deus depositou. O que ele está dizendo com isso? Que Deus acredita mais em você, Saul, do que você mesmo estava acreditando em você. E quando, no momento mais determinante da sua vida, eu falei aqui na semana passada, quando Saul, ao invés de matar o rei dos amalequitas, ele o mantém com vida, e isso foi um pecado fatal para o reinado de Saul. E quando Samuel está repreendendo o rei Saul, quando Samuel diz para Saul, o teu reino foi rasgado de ti. Hoje o teu reino poderia ter sido confirmado para sempre. Sabe qual foi a resposta de Saul? Saul poderia ter se jogado no chão, ter rolado, ter dito, tem misericórdia, Deus. Sabe o que ele disse para Samuel? Ele não disse para Deus, ele disse para Samuel uma palavra. Ele diz assim, pequei, vírgula. Mas sai comigo aqui da tenda perante os líderes. Não sai da tenda com cara feia, não. Olha a cabeça de Saul. Ele tinha pecado contra Deus, mas a preocupação dele era, como é que o povo vai me ver? O que as pessoas vão achar de mim? Vamos sair da tenda aqui, mas não sai com cara feia não, Samuel, porque senão vai azedar para mim aqui na frente dos homens. Sabe? Saul, você pecou contra Deus. Saul, teu reino foi rasgado. Saul, você não sabe o que você perdeu, Saul. Não, beleza, errei já, beleza, tá certo. Mas e os caras aí fora? Sai com uma cara melhor aqui da tenda. Baixo, autoestima. Uma imagem quebrada de si mesmo. E existe um monte de pessoas assim. Eles não estão preocupados com o que Deus pensa, mas com o que os outros pensam. Eles não estão preocupados se tem altar secreto, se tem uma vida diante de Deus. Eles estão preocupados com a imagem que ele terá diante dos outros e não diante do Senhor. Sabe, não conseguem grandes voos porque se auto-sabotam. Sabe quem matou Saul? Ele mesmo. Ele se jogou em cima de uma espada. Ele tirou a própria vida. Ninguém precisou matar Saul. Ele mesmo se matou. E tem um monte de gente aí, no sentido da vida, se matando numa porção de coisas, se auto-sabotando. Sabe, eu não sei como você se enxerga, mas eu não vivo o evangelho do vira-lata, gente. O evangelho é poderoso. Tem uma frase de um camarada chamado Kent, que ele diz assim, quem se faz de verme não pode reclamar se está sendo pisado. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus não te fez para rastejar. Embora você seja um ser humano, Deus te fez para voar. A palavra de Deus diz em Isaías 40, versículo 31, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão bem alto como águias,
correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O lugar secreto, guarde bem esta palavra, porque Deus está falando com você. O lugar secreto é melhor do que a aparência. Quando você sabe quem você é, quando você sabe o que você tem que fazer, quando você sabe para onde você está indo, você é imparável. Imparável. E tem uma porção de gente que faz as chamadas metas perdedoras, né? Você já viu gente? Você conhece alguém que fica fazendo planos para quando a derrota acontecer? Conhece alguém assim, não? Talvez você tenha visto essa pessoa hoje de manhã no espelho. Aquela pessoa que chega e diz assim: as coisas estão acontecendo, vai acontecer, é certeza que vai dar um problema. Conhece alguém assim? O negócio está bom. E já vai estourar uma bomba, porque é assim que acontece. As metas perdedoras. Aí acontece o problema. Aí eu não falei. Está sempre com uma meta, né? Sempre faz um plano já, né? Quando a tragédia acontecer. Quando o divórcio acontecer, quando o meu negócio quebrar, quando eu ficar sozinho, quando eu não for aceito. Tem gente que tem a capacidade de se rejeitar e conseguir fazer com que os outros a rejeitem. Ela se rejeita tanto para os outros que os outros começam a rejeitá-la. Tem gente que se rejeita tanto, que você olha para a pessoa e diz: eu não vou nem encostar porque já vai começar a reclamação. Ela tem a capacidade não só de se rejeitar, como fazer com que os outros se a rejeitem, sabe? Deixa eu dar uma palavra para você: decida ser diferente. Se você é dono das suas decisões, também será dono dos resultados. Sabe, e eu sempre digo, todos os dias para mim mesmo, eu tenho que começar o dia não perdendo para mim mesmo. Porque o diabo quer que eu perca de todo jeito. Mas eu tenho que começar o dia não perdendo para mim mesmo. Então, queridos, mude. Pastor, mas você não sabe o que eu estou colhendo. O que você está colhendo não tem como mudar. Mas o que você está plantando, você pode mudar. E então a colheita ali na frente vai ser diferente. Mude as suas sementes. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. Agora Josué e Caleb estão na terra e eles vão ter uma conversa. São os únicos sobreviventes da primeira geração porque obedeceram a Deus. Enquanto todos os outros murmuraram contra Deus, Josué e Caleb disse: olha, nós fomos espiar a terra, e naquela terra tem uma porção de gigante, e nós vamos acabar com todos eles, porque eles escolheram o lugar errado para morar, porque Deus nos deu aquela terra. E quase foram apedrejados por causa disso. Então, toda aquela geração morre, mas Josué e Caleb permanecem com vida. E aí chega Caleb que tinha 45, quando espiou a terra, agora 40 anos depois tinha 85. E Caleb entra na presença de Josué, que é o líder no lugar de Moisés. E aqui eu acho fantástico o que se desenrola a partir disso. Josué 14, versículo de número 10. Caleb começa assim dizendo: olha para mim. Estou com 85 anos. Agora olha o segredo. E me sinto tão forte. O que manteve a força de Caleb? A esperança. Eu me sinto tão forte como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu, quando os meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a vocês que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralha. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Pensa num homem que queria guerra. 85 anos. Ele continua. O texto continua: então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade, até que Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, filho de Jefoné, do povo quenezeu,
porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Não sei se você entendeu isso aqui. Caleb olha para as montanhas e vê em cima das montanhas cidades fortificadas. E ele vê nas montanhas anaquins, os antigos gigantes da terra. E ele olhou para aquilo e ele disse consigo mesmo, vou conjecturar aqui, coitado desses caras. Esses caras foram arrumar a guerra logo comigo. O Caleb de 85, 8.5. Os caras foram morar numa terra que antes mesmo de eu nascer já era promessa de Deus para mim. O inimigo vai ter que sair de lá. E é assim, se Deus estiver comigo, eu vou arrancar eles de lá. Josué não ficou lá embaixo da montanha dele, dizendo, Senhor, tira eles de lá. Ele disse, se tu estiver comigo, eu subo contigo e arranco eles de lá. Ele se colocou, ele se dispôs. E o que a gente vê aqui é que a decisão de Caleb virou uma bênção, uma herança para os seus descendentes. Em nome de Jesus, as suas decisões como pais afetarão a vida dos filhos de vocês. Posso fazer uma pergunta para você nessa manhã? Eu quero que você responda para você mesmo. Por que você desistiu da sua montanha? Deus te deu. Deus está contigo. Ah, pastor, mas tem muito gigante. Você vai tirar todos de lá. O inimigo será vencido. A montanha será sua para a glória de Deus. Que o Senhor renove as tuas forças. A descendência foi alcançada. Sabe, tem gente que acha que os tesouros de Deus estão escondidos em sacolas plásticas. Os tesouros de Deus, queridos, estão nos cofres eternos. E a gente tem que entrar com ousadia pelo novo e vivo caminho que é Cristo Jesus e materializar tudo aquilo que Deus já te deu. Já está na Bíblia Sagrada. Mesmo sendo difícil, ele continua olhando para cima. Deus te chamou para fazer coisas maiores do que vocês mesmos. Vocês estão tudo quietinho olhando para mim? Vocês estão entendendo isso aqui? Não. É contigo mesmo que eu estou falando. É com você. Quem quer subir a montanha aí, diga glória a Deus. Não é os legendários não, tá? Não é os legendários não, gente. Quem quer subir a montanha aí, levante a sua mão e dê um glória a Deus. Então eu vou te falar duas coisas básicas para você subir. Vou até mudar o nome. Duas coisas básicas para você subir o monte. Ok? A primeira delas, ficar parado vai te deixar para trás. A inércia leva você para baixo e não para cima. Por que tem tanta gente? Por que a gente vê hoje tantas empresas da década de 70, de 80, de 90 que quebraram? Porque pararam e ficaram no seu tempo. Não se renovaram. Sabe, o tempo não espera. E se você acha que ficou para trás, eu tenho uma palavra de Deus para você. Corra, que ainda dá tempo. A palavra de Deus nos diz em Filipenses 3,14: eu corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. O mesmo Paulo escrevendo a Timóteo 6,12, ele diz, corra, olha a palavra correr aqui de novo, corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Hebreus 12, versículo 2, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se você ficar parado, você não vai conquistar. Ande, corra, se mova. Segunda coisa básica para subir um monte, leve somente o suficiente. Você quer conquistar? Deixa o peso do pecado escondido, da duplicidade, da hipocrisia, dos pecados de estimação.
Posso dar um conselho para você? Confesse a sua tentação antes que ela se torne um pecado. Procure alguém. Abra o seu coração. Eu sempre digo que a gente domina aquilo que a gente fala. Coloca para fora. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, nunca conquistará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. E a misericórdia é o combustível que enche o tanque dos conquistadores, gente. Quem está entendendo, amém? Sabe, não carregue ressentimentos, deixe para trás, olhe para cima e avance. Eu estou quase terminando, mas eu quero ler ainda um versículo com você em Romanos 15, versículo de número 13. Esse é o meu preferido desses dias. Eu sempre pego um versículo e digo, você vai ser o meu preferido desses dias. Eu fico nele alguns dias. Que o Deus de esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Uma confiança com alegria e paz. Quem está entendendo isso? Vou repetir. Uma confiança com alegria e paz. Porque tem gente que sai da oração, parece uma assombração. Parece assim que Jesus Cristo de Nazaré. Mas aqui está falando de uma esperança. A esperança é antes mesmo de acontecer. A esperança me faz ter alegria e paz. E eu posso transbordar isso. Escute o que eu vou dizer. Esperança é alegre antecipação por aquilo que está por vir. Alguém consegue se alegrar nessa manhã por aquilo que Deus ainda não fez, mas você sabe que fará? A porta que vai se abrir. Quem precisa de uma porta aberta? Levante a sua mão, quem precisa de uma porta aberta. Que Deus abra as portas para você. Escute agora, continue com a mão levantada. E que Deus feche as portas para você. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Existem portas que precisarão ser fechadas para novas portas se abrirem. Mas eu lhe garanto que o Deus que fecha é o Deus que abre. Quem recebe isso em nome de Jesus? O contrato que precisa ser assinado. Os filhos que precisam conhecer ao Senhor e serem testemunhas. O ministério que precisa florescer. Esperança. Sabe, se você está vivendo um momento difícil, lembre-se que Deus ainda não acabou. Quando o povo do Egito começa a clamar a Deus para que sejam libertos, o texto bíblico diz que Faraó pesou ainda mais o trabalho deles, os forçando a trabalhar ainda mais. Eles poderiam ter desistido, achado que era o final, mas eu tenho uma resposta para isso. Deus ainda não havia acabado. Deus iria livrá-los, libertá-los e levá-los até a terra prometida. Na sexta-feira, o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu. Eles estavam devastados e tristes, mas Deus ainda não acabou. Amanhece domingo e Jesus Cristo, Ele ressuscita. Sabe, eu tenho uma boa notícia para você. Deus ainda não acabou. Deus ainda não acabou. Você é capaz de dizer isso para alguém? Deus ainda não acabou. Finalmente, com isso eu vou terminar. Quando aquela primeira geração sai do Egito, a Bíblia diz, em Êxodo 12:38, que subiu junto com eles uma mistura de gente. Muita gente de outras nações, outros povos, saíram junto com eles do Egito. E essa mistura, aquele monte de gente, eram os arautos da murmuração. Gente dramática, que transforma problemas em coisas maiores.
saiu com eles uma porção de gente desanimada. Não sei se você sabe que a palavra desanimada é uma junção de duas outras. Desânima. Ânima significa alma. Sem alma. Desânima. Desanimado. E eles estavam indo para a conquista. Mas aquelas pessoas puxavam o coro da murmuração. E eles foram adoecendo todo mundo. De modos que todos foram influenciados por eles. E todos morreram no deserto. Eu quero dar um conselho final nessa manhã e alguém precisa muito ouvir isso. Deus está te levando para um lugar de conquista. Mas escolha com quem você está andando. Aquelas pessoas puxavam o coro da murmuração, do desânimo, cheios de maledicência, cheios de fofoca, cheios de falação. E o povo os aceitou. Cuidado com quem você anda. Seja você a resposta que o mundo espere. Comece com você. Comece com você. O que você espera dos outros. Sabe? Não ande, gente. Não ande com pessoas que acham que para conquistar alguma coisa não custa nada. Não ande com gente assim. Deixa eu dar antecipar aqui, começar, né? Nós vamos ter o mês da família a partir da semana que vem. Inclusive, se você não estiver aqui semana que vem, olha, não sei nem o que eu vou fazer com você. Semana que vem a gente começa o mês da família. Mas deixa eu dar um aviso aqui para os casais. Cuidado, casais, com qual casais vocês andam. Cuidado. 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 Se você quer alcançar, você tem que andar. Se você está indo para o céu, você tem que caminhar com pessoas que também estão indo para lá. Se você tem se reunido com pessoas em jantares e churrascos para falar mal dos outros, para murmurar, para ficar falando das suas feridas, cuidado, você está doente, precisa ser curado. E se quem te ouve não te repreende, está mais doente que você. Uma pessoa curada, ela quer curar o outro. Ela quer curar o outro. Se você se você perdeu muitas guerras, eu acho que está mais do que na hora de você bater no próprio peito e dizer: eu perdi por minha culpa. Ponto. Está mais do que na hora de você parar de colocar a culpa nos outros. Está na hora de você assumir e dizer: fui eu que fiz. Fui eu que decidi, fui eu que errei. Ou você está com o pecado de Adão incrustado em você. Que Adão primeiro coloca a culpa no outro, em Eva. Mas depois coloca a culpa em Deus. Quando eu ouço um camarada dizendo para mim: aconteceu isso e isso. Por que, pastor, que Deus permitiu? Dá vontade de dar uma cadeirada no cara. Mas eu me seguro. O que ele está fazendo? Colocando a culpa em Deus. Olha que cara de pau. Nós devemos nos levantar no lugar onde estamos, bater a mão no peito e dizer: eu errei, a culpa é minha, mas eu posso mudar a minha semente, porque Deus é um Deus de segunda chance e de segunda oportunidades. E nessa manhã há uma liberação de novas oportunidades. Eu estou desse jeito, eu quero caminhar com quem eu vou caminhar o resto da minha vida. Não quero amigos passageiros. Quer ser meu amigo? Então vamos até depois do fim, na glória, juntos. Vamos caminhar juntos. Eu quero esse tipo de amizade. Amizades que me levam para perto de Deus. Caleb andou com Josué. E no final Josué abençoou Caleb e disse: vai porque eu te conheço, não é de hoje.
Ó, a nossa amizade. A gente se conhece há muito tempo. Não é possível conquistar o monte se você não tiver relacionamentos. Então ande junto com a sua família. Comece pela sua família. Eu já estou com vontade. Eu acho que eu vou terminar de pregar essa. Vou começar a pregar da semana que vem. Ande junto com a sua família. Ande junto com a sua família. Feche os teus olhos aí onde você está. Senhor, toda a autoridade que há no teu nome, desfaz a confusão agora. Quebra o laço. Quebra a corrente, Senhor. Sopra, Senhor, a nuvem agora, Senhor, de confusão, de incerteza, que está sobre a mente desse homem. Nós repreendemos agora pelo poder que é no teu nome. Entra agora, Senhor, na mente dessa mulher. Senhor, que está transbordando o mundo. Mas que agora, Senhor, cada um dos teus filhos que está debaixo desse teto se enxerguem, se vejam, reconheçam suas falhas e peçam misericórdia a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Casamentos que estão por um fio, Senhor, Tu vai entrar neste fio e transformá-lo, Senhor, num poderoso cordão de 3 dobras que não se romperá, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, há uma autoridade de Deus aqui nesse lugar. Eu quero que você fique em pé. Santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Quantos estão preparados? Esse é o último domingo desse mês. É um chamado à santificação, porque no mês que vem Deus fará maravilhas na sua casa, na sua família, no seu casamento, no meio dos seus filhos. Quem recebe essa palavra?